Em um pequeno vilarejo escondido entre montanhas silenciosas e campos que pareciam tocar o horizonte, vivia um homem chamado Antônio. Sua vida era um mistério de resistência. O que o mantinha de pé em meio a tanta adversidade? O sol nascente iluminava suas mãos calejadas e olhos pesados, mas escondia a profundidade de sua luta interna. Há algo mais nos limites da persistência humana? Você já se perguntou o que acontece quando todos os sonhos se esvaem e o coração se enche apenas de desespero? Será que a esperança pode nascer em meio aos destroços? Para Antônio, a resposta não era clara, mas o que ele não sabia era que sua maior fraqueza poderia ser a porta para um milagre silencioso. Desde cedo, Antônio enfrentava desafios que pareciam insuperáveis. A terra que cultivava nunca lhe foi generosa, sempre exigindo mais do que oferecia. Os dias eram marcados pelo suor e cansaço, e as noites traziam apenas o vazio de promessas não cumpridas. No entanto, uma sequência de derrotas recentes, incluindo uma colheita devastada pela seca, o empurraram ao limite de suas forças. Ele sentia que havia perdido tudo: seus sonhos, sua esperança e, acima de tudo, sua fé. Num momento de total desespero, enquanto caminhava pelos campos rachados, Antônio se ajoelhou, permitindo que lágrimas que ele segurava há anos finalmente corressem livres. Sentia-se cercado por um abismo de dor, mas foi nesse instante que algo inesperado aconteceu. Uma voz sutil e quase imperceptível se formou em seu coração, dizendo: "Eu estou aqui." As palavras não vinham de fora, mas do mais profundo de si, como se fossem um eco de algo que ele havia esquecido. Pela primeira vez em muito tempo, Antônio sentiu que não estava completamente sozinho. Ainda assim, o medo e a incerteza continuavam a rondá-lo. Seria possível confiar novamente? Ele sabia que precisava tentar algo diferente, mas o caminho à frente parecia tão obscuro quanto seu próprio futuro. Foi quando o velho José, um agricultor do vilarejo conhecido por sua sabedoria, cruzou seu caminho. José era um homem que havia passado por tantas adversidades quanto as rugas em seu rosto podiam contar, mas seu olhar carregava uma serenidade que intrigava Antônio. Sentando-se ao lado de Antônio, José compartilhou sua história. "Houve um tempo em que eu também acreditei que a terra havia me abandonado. Passei anos lutando contra as secas, as pragas, a desesperança. Mas Deus me mostrou que, às vezes, a resposta não está onde buscamos, mas em caminhos que nunca imaginamos. Foi assim que deixei de depender apenas da lavoura e comecei a criar abelhas. O mel salvou minha família e trouxe uma nova vida para mim." As palavras de José se fixaram em Antônio como sementes em solo seco, prontas para germinar. Ele começou a refletir. E se houvesse uma maneira diferente de viver? Algo que ele nunca havia considerado antes? O medo de fracassar novamente o consumia, mas havia também um novo sopro de esperança que ele não podia ignorar. Naquela noite, Antônio compartilhou seus pensamentos com sua esposa, Maria. Ele falou de suas conversas com José e da ideia de tentar algo novo, algo pequeno como criar galinhas. Maria, embora relutante e cheia de dúvidas, ouviu. "Como podemos nos arriscar em algo tão incerto, Antônio? Já perdemos tanto", disse ela, com a voz embargada pela dor. Antônio respondeu com uma convicção que ele mesmo mal reconhecia. "Eu sei que parece loucura, Maria, mas e se esse for o caminho que Deus está nos mostrando? Eu preciso tentar por nós, pelos nossos filhos." Apesar do receio, Maria viu a determinação no olhar do marido e, aos poucos, permitiu que um fio de esperança a tocasse também. Os meses que se seguiram foram repletos de desafios. Construir o galinheiro, aprender a cuidar das aves e lidar com as incertezas do novo empreendimento testaram os limites de Antônio e Maria. Mas com cada ovo que conseguiam vender no mercado local, sentiam uma pequena vitória. Não era uma solução completa, mas era um começo,
e, mais importante, era um sinal de que a fé e a perseverança poderiam transformar suas vidas. Enquanto olhavam para o horizonte em uma manhã tranquila, Antônio e Maria perceberam que a verdadeira colheita não estava apenas nos ovos ou no sustento material, mas na renovação de sua esperança. Deus não havia apenas restaurado sua terra, mas também seus corações. Juntos, aprenderam que a fé não é esperar pela tempestade passar, mas confiar que, mesmo em meio às adversidades, Deus está sempre presente, guiando para um novo amanhecer. E assim a história de Antônio e Maria tornou-se um lembrete para todos nós. A dor não é o fim, mas o início de algo maior. Quando escolhemos não desistir, quando confiamos em Deus e seguimos em frente, descobrimos que a esperança pode florescer onde menos esperamos. Deus sempre está presente e pronto para transformar nossos desafios em milagres. Que possamos aprender com essa história a nunca perder a fé e a coragem de recomeçar. Para você que ouviu e acompanhou essa história até aqui, Deus te abençoe e siga em frente. Deus está contigo. Deixe seu comentário nesse vídeo, curta e inscreva-se. Até a próxima.